Deputada Linda, Vossa Excelência pode permanecer aí no plenário, que passamos ao grande O dia expediente. é todo Vossa meu, Excelência é a primeira adoro. oradora. Olha, se eu soubesse, tinha Então, falado continua no com grande mais, expediente. Deputada Linda tem a palavra. com mais tranquilidade. Achei que ia inspirar minhas caras colegas de trabalho. Senhor presidente, outra denúncia que eu recebi ontem nas redes sociais foi dos estudantes que precisam, deputada Lidiane, se deslocar de Cristinápolis para Aracaju para estudar nas universidades. E o que eles denunciam é que só existe um ônibus e tem uma média de 60 pessoas vindo nesse ônibus superlotado. Um ônibus que tem uma capacidade máxima de 40 pessoas, né, vem uma média de 60 pessoas. E isso é inadmissível, né, que uma prefeitura e o governo do estado não se juntem para solucionar esse problema. E essa questão não só envolve Cristinápolis, não. Tem municípios que muitos dos jovens deixam de vir estudar ou precisam pagar, né, um transporte particular para vir estudar aqui em Aracaju. Então, é preciso que o governo do estado, junto com os municípios, possam incentivar, ajudar esses estudantes, pois estamos falando de uma viagem que, no caso de Cristinápolis, deputada Lidiane, que dura 2 horas até Aracaju, em um veículo que também é inadequado, onde adultos viajam apertados, sentados, em escadas ou amontoados próximos ao motorista. Onde está a segurança dessas pessoas na estrada? Eu não sei se o vídeo que eles mandaram, as fotos, foi colocado, porque eles divulgaram ontem e eu compartilhei, né, uma postagem, né, demonstrando essa triste realidade. Segundo a matéria da FAM, em reunião com a comissão de estudantes, o prefeito não apresentou soluções e nem demonstrou interesse em buscar apoio do Estado. Entre as pessoas que ele apresentou, estava condicionar, ou as propostas que ele apresentou, estava condicionar os estudantes, a ampliação, né, da frota, ao pagamento de combustíveis pelos próprios estudantes. Pasmem, eles querem que, para ampliar, que os próprios estudantes paguem um combustível. Onde está o incentivo do governo, também a parceria do governo do estado junto a essas prefeituras? O estudante já arca com o custo dos livros, da alimentação, da mensalidade da universidade, porque muitos estudam em universidades privadas, e também do esforço intelectual. Não deveria arcar com o transporte. Sem transporte adequado, a prefeitura dá um tiro no próprio pé politicamente e, além disso, coloca em risco as pessoas. Então, toda nossa solidariedade aos estudantes lá de Cristinápolis, mas não só, bem como de outros municípios que se organizam. Tem estudantes que criaram associação como instância em Itabaiana para poder resolver uma questão que o Estado e os municípios não resolvem. Outro ponto grave que prejudicou os estudantes é que, no início deste semestre, as alunas e alunos ficaram 2 semanas sem transporte, perdendo aulas fundamentais, e isso é inadmissível. E agora estão sem saber qual dia conseguem ou não se deslocar para a universidade. Já temos relatos de estudantes trancando o curso, aceitando a reprovação por falta, porque o poder público falhou em lhes garantir o deslocamento. E é inadmissível que o acesso à universidade dependa de uma disputa por vagas em grupos de WhatsApp ou de chegar de madrugada para colocar o nome em uma lista. A postura da gestão municipal é, no mínimo, desrespeitosa
com esses estudantes. Seria melhor que a prefeitura busque meios de ampliação imediata da frota e que seja com veículos adequados que comporte todas e todos os estudantes sentados e com segurança. Outro ponto é que o serviço não pode ser interrompido e a gestão dos recursos deve ser objetiva. E o transporte deve ser garantido sem custos adicionais ou condicionamentos humilhantes aos alunos. E com o apoio da União Nacional dos Estudantes, a UNE, os universitários de Cristinápolis fizeram um ofício reivindicando condições de transporte para a Secretaria de Educação do município. E nós também vamos oficiar a Secretaria pedindo informações e providências. Educação não é gasto, é investimento. E o investimento que a Prefeitura fizer para que essas pessoas busquem um futuro melhor para si, isso também vai retornar para o desenvolvimento da própria cidade. E além dessas sugestões, o governo do estado também tem responsabilidade, sim, porque quando é para ajudar, né, para levar o Sergipe aqui, para mostrar, fazer demonstração dos seus projetos de governo e não de estado, eles usam agora para escutar a população e saber quais são as necessidades, né, da população e resolver, e isso não acontece. Então, toda a solidariedade aos estudantes, né, lá de Cristinápolis. Outra denúncia que a gente recebeu, senhor presidente, é que ontem, dia 15 de abril, circularam nas redes sociais vídeos que mostram o mercado Maria Virgínia Franco embaixo d'água, e isso é inadmissível. Eu vi a matéria, né, de alguns comerciantes, feirantes que trabalham lá, indignados, que muitos perderam, né, todos os seus alimentos, tudo que eles utilizam, vendem para sobreviver. A chuva penetrou o telhado, gerando transtornos aos trabalhadores e trabalhadoras do mercado e perdas de produtos para os comerciantes. É a amostra do descaso da Prefeitura de Aracaju com a coisa pública e com o povo aracajuano. Ao invés de cuidar da cidade, investindo na manutenção, reforma e zeladoria dos equipamentos públicos, a Prefeitura preferiu anunciar um estudo para entregar aos mercados à iniciativa privada. Isso tudo é bom lembrar, e em mais um caso de dispensa de licitação, como é típico da gestão de Emília Corrêa. Olha a solução que a prefeita tenta fazer, que é vender, né? Eu fico, todas as vezes que eu recebo essas denúncias, né, de privatização na prefeitura, me recordo no período eleitoral de 2024, que ela usava, né, o bordão, que iria furar a bolha do sistema, que ia ser de encontro, e ela está piorando, né? Tanto a questão, né, do aumento de cargos comissionados, tanto com esse projeto de privatização dos equipamentos públicos, como também, né, tem um boato aí de privatizar a orla de Aracaju. Será que a culpa é da chuva ou é irresponsabilidade da gestão? Ou o culpado é o trabalhador que acorda cedo para vender seus produtos e conquistar com seu suor o sustento de sua família? Certamente, se a gestão atual passasse menos tempo nas redes sociais e mais tempo ouvindo o povo de Aracaju, fiscalizando seus equipamentos e investindo em melhorias, nós não veríamos situações como essa acontecer. E é isso, gente. Todas essas tragédias, quando a gente denuncia, poderiam ser evitáveis, né? Mas, infelizmente, não há comprometimento em preservar, em cuidar dos equipamentos públicos.
acompanharemos atentamente o desenrolar do caso, a fim de garantir que a reforma anunciada pela Prefeitura, bem como que a indenização aos comerciantes realmente se efetive de forma adequada, que de fato compense os prejuízos causados pelos descasos da administração municipal de Aracaju. Então, toda nossa solidariedade, né, aos comerciantes, aos feirantes, né, que trabalham, que sobrevivem, muitos ali há anos, né, geração a geração, que vem, né, com essa situação. Como ainda eu tenho 9 minutos, ontem eu ia falar, mas por causa da sessão especial, em homenagem ao Exército, não foi possível. Porque em fevereiro, a Mangue Jornalismo já trazia uma preocupação e revelava a falta de transparência a respeito de um acordo firmado entre a Prefeitura de Aracaju com Israel, destacando a falta de transparência, a ausência do debate público e dúvidas sobre a legalidade desse tipo de parceria. E nada foi respondido por parte da gestão, né? E dizer que é um Estado, né, que está, né, provocando uma guerra, né, matando inocente, como aconteceu com o assassinato, né, de mais de 150 meninas lá no primeiro atentado lá no estado, lá no país, no Irã. Agora, recentemente, senhor presidente, um portal de nível nacional, o ICL, que é um Instituto de Conhecimento Liberta, que eu acompanho e indico, quem quiser ver notícias com embasamento técnico, teórico, pode acompanhar. Também lança o olhar para saber em que o dinheiro público da população de Aracaju está sendo aplicado. Quais acordos foram firmados entre Aracaju e Israel? Quanto está sendo gasto e onde está o dinheiro? Que benefícios trazem para uma cidade que precisa aumentar o número de creches, ampliar matrículas da rede pública e necessita investir em saúde. E falar, né, sobre questão de educação, né, de creches, quero ressaltar que alguns parlamentares, vereadores, principalmente da extrema-direita, que estão se gloriando aí tanto, né, com a mudança, né, do nome da Guarda Municipal para a Polícia Municipal, né, numa tentativa de militarizar a Guarda Municipal, né, que que já tem uma decisão do STF que torna inconstitucional. Então, é Guarda Municipal, sim, e não polícia. E também o projeto que uma vereadora aí usa como campanha eleitoral, né, já que ela é pré-candidata nessas eleições, é da instituição das escolas cívico-militar. Dizer, claro, que ainda esse projeto não foi sancionado e também já existe uma decisão do STF de inconstitucionalidade, né, desse tipo de escola. A Prefeitura de Aracaju precisa explicar à população por que decidiu firmar um acordo internacional cercado de dúvidas e sem qualquer debate público. Não é aceitável que uma gestão municipal avance em parcerias desse porte, sem transparência, sem controle social e sem esclarecer os limites legais dessa decisão. Estamos falando de um acordo que, segundo a própria matéria, levanta questionamentos jurídicos importantes. Isso significa que não se trata apenas de uma escolha política, mas de uma possível violação de princípios da administração pública
como legalidade, publicidade e interesse coletivo. Além disso, causa indignação que a Prefeitura de Aracaju opte por esse tipo de parceria em um contexto internacional extremamente sensível, ignorando, inclusive, críticas e alertas já feitos por setores da sociedade e do parlamento aqui de Aracaju, bem como já tinha me pronunciado aqui anteriormente. Aracaju precisa de investimentos que fortaleçam a vida do seu povo em saúde, educação, emprego, moradia, renda, cultura e acessibilidade, e não de acordos obscuros que levantam mais perguntas do que respostas. O mínimo que se exige é transparência total, debate com a sociedade e respeito à legalidade. E espero que a Prefeitura se posicione formalmente e mostre com transparência a natureza desses gastos com essa parceria. Ainda tenho 4 minutos, como eu gosto de aproveitar todo o meu tempo, que essa semana não tivemos do grande expediente, a gente está em um mês de abril, né, até o dia 4 e 5, Pato, pode pegar o seu, Pato. Obrigada, Pato. Obrigado, Pato. Então, tem mais 20 minutos de Pato, né, não? Até o dia 5, se eu não me engano, de maio, é o tempo em que algumas pessoas precisam regularizar o título eleitoral, né, 6 de maio, para poder votar nas próximas eleições. Pessoas que moram aqui em Aracaju, mas são de outros estados e que queiram votar, né? Adolescentes, a partir de 16 anos, né? É importante fazer o seu alistamento, seu cadastro eleitoral, dizer que tem uma campanha do TRE aqui em Sergipe, né, levando uma carreta profissionais para algumas escolas, para que esses alunos possam fazer, né, fazer o cadastro do primeiro título eleitoral. Né. Nos últimos anos também foi detectado que pessoas idosas cada vez mais estão deixando de votar, e é muito importante que toda a população possa votar para escolher seus representantes, né? Com críticas, na verdade, buscando informação sobre quem vai votar e que a gente cada vez mais possa eleger, né, representantes que estejam, como é o caso aqui da Alese, né, representando a população. Então, quanto mais pessoas votando, mais fortalece a nossa democracia, já que essas votações, essas pessoas vão contribuir para eleger, né, pessoas que os representem. Então, quem ainda, né, não regularizou, não tirou a biometria, que precisa tirar para poder, né, ter direito a votar, né, em outubro, nas eleições, é importante buscar. Eu passei esses dias em frente aqui ao cartório eleitoral, já está uma fila. E quanto mais deixar para o último dia, mais dificuldade as pessoas. Sim, o presidente está dizendo que também pode fazer o cadastro online e algumas situações vai regulamentar. Quem for, eu acho que vai lá só para tirar a biometria, né? Quem não tirou. Mas eu sei que precisa agendar para quem não tirou a biometria. Mas se for para regularizar algo que não precisa a biometria, pode fazer também de forma online. Então é isso, deputado, desejar bom final de semana, né, que mesmo nesse período eleitoral a gente possa estar aqui discutindo os problemas, né, do nosso estado e pensar, né, nas formas, né, de ajudar a população sergipana. É isso.
É feriado, terça. Então, aqui na tribuna, próxima quarta, mas eu estou disponível nas redes sociais. Só mandar mensagem que a deputada cobra das gestões, sejam municipais ou estaduais. É isso. Obrigada. Tem a palavra, ainda no